Olá, lindeza! Hoje eu vim aqui pensar com você um pouquinho sobre o que é disciplina gentil. A gente falou já no último episódio um pouco sobre como sair do caos, né? E como que o caos e a ordem podem estar relacionadas. E hoje eu queria trazer um pouquinho mais a minha ideia sobre como você pode parar de procrastinar sem se destruir. A maioria das dicas sobre procrastinação parte de um pressuposto que para mim é muito errado, que é você precisar de mais força de vontade, de motivação, mas a força de vontade e a motivação, na verdade, são recursos limitados. E usar a punição como motivação é como tentar encher uma xícara com furo embaixo, sabe? Então, hoje a gente vai falar de outra forma de fazer as coisas acontecerem, né? Mas antes, eu sou a Bruna Póvoa e eu tô aqui para compartilhar a minha vida em construção com você. Falando um pouco sobre energia feminina, organização, rotina real e também projeto de vida. Então, se essas são coisas que você gostaria para sua vida, fica aqui comigo que vai ser bom. Eu procrastinei por anos. Eu digo que eu sou a rainha da procrastinação, de deixar as coisas para depois, e sempre achei que era falta de disciplina. Até que eu percebi que, na verdade, era mais falta de segurança, por achar que ia dar errado, que eu não tinha força de vontade suficiente, aquela coisa de achar que não era suficiente sempre, né? Eu acabava nem começando as coisas. Então sempre eu pensava, não, amanhã eu começo, amanhã eu começo. Aquela coisa de segunda, que tudo começa na segunda. E a disciplina gentil foi o que me tirou desse lugar, de achar que eu não tinha o suficiente, né? E o perigo de sempre achar que a gente ainda não tá pronta é você ficar fazendo e comprando muitas vezes muitos cursos, muitos livros, né? Sempre achar que precisa de mais uma coisinha, mais aquela outra coisa. Então, na verdade, não era bem assim, falta, né, da disciplina, ou falta da força de vontade, ou falta de ter uma motivação, porque se a motivação seria a razão, o porquê, né, de para fazer alguma coisa, eu tinha isso, na verdade, muito claro, sempre tive na minha cabeça, para tudo que eu queria fazer. Mas essa procrastinação, ela não era nem a preguiça, né? Não era por falta da motivação e nem mesmo por falta de disciplina. Eu cresci estudando numa escola bastante rigorosa com relação a isso, que é a escola Bolshoi, que ensina muito essa questão, a disciplina como responsabilidade mesmo, você estar todos os dias, né, praticando para alcançar algum objetivo. Isso é a base da dança. E foi assim que eu cresci. Então, na verdade, não era falta de disciplina e nem a preguiça, né? Mas esse medo de falhar, medo de ser julgada, por exemplo, de não ser suficiente. E aí entra um pouco do perfeccionismo, né? Porque a gente espera só fazer quando tiver tudo, né?
Eu já falei sobre isso no episódio anterior, mas quando eu me propus a começar a escrever, eu não tinha, ainda não tenho, o escritório do jeito que eu imagino, é, aquela escrivaninha aesthetic do Pinterest, com um computador maravilhoso, com um teclado confortável, com tudo. Aos pouquinhos até eu venho organizando isso, que é uma coisa que é importante até para ficar mais saudável, mas não foi isso que mudou o fazer todo dia, o escrever todo dia, né? Que hoje é o meu propósito, é escrever meu livro. Então, não tem mais essa de eu faço quando tiver perfeito. E esse perfeito, ele nunca chega. Então, você acaba nunca começando, né? Esse perfeccionismo, ele sobrecarrega também. Então, às vezes eu não sei por onde começar. Também que a gente comentou no último episódio, que é a sobrecarga mental, né, que traz essa procrastinação também. Então, eu comecei a fazer sem ter tudo. A partir do momento que eu entendi que eu não precisava estar com tudo perfeito para começar, que isso ia acontecer aos poucos e que se eu ficasse esperando, eu não ia mesmo começar. Então, criando um espaço razoável, né? Criando na minha mentalidade o propósito, o porquê daquilo, e entendendo que nunca ia chegar a hora perfeita, o momento perfeito, ou o lugar perfeito, né? Tudo da maneira como eu imaginava, e ficar pensando nas coisas que podem dar errado, no que eu posso ser julgada, nunca vai ser suficiente também, né? Então, quais foram as mudanças, né? O que é essa disciplina gentil? É não fazer menos. Ela significa criar condições para fazer mais, mas sem aquela vozinha do carrasco no ouvido, um chicotinho que a gente fica batendo, porque você precisa estabelecer uma estrutura com compaixão. É uma coisa muito importante que eu aprendi nesses últimos 6 meses principalmente, mas ao longo do tempo que eu procrastinei, que foram anos para fazer as coisas que hoje eu venho fazendo, é pensar, eu vou fazer isso por 15 minutos. E em vez de eu preciso terminar tudo hoje, é um pouco do que a gente já falou no último episódio. Eu falei sobre a gente começar por 5 minutos, não para terminar, mas para começar. Então, se você conseguiu colocar em prática a minha proposta da semana anterior, você percebeu que só o ato de começar muitas vezes vai te dar essa motivação que a gente espera ter antes de começar. E na verdade, ela vem com a ação. Eu tenho também, expliquei um pouco do uso do Pomodoro, que eu costumo usar para fazer várias coisas, várias atividades, porque é uma técnica assim disseminada no mundo todo que as pessoas usam, né? Esse tempo e a pausa, porque dá espaço para o seu cérebro assimilar, né, aquilo que foi feito e também suavizar a tarefa. E outra coisa que foi meio que uma virada, assim, pra mim, foi dizer eu preciso escrever, né? Que no seu caso pode ser qualquer outra coisa, outra atividade que você tá deixando pra depois, por esses medos, por essa procrastinação que não é falta de disciplina. Por exemplo, eu preciso começar a caminhar, eu preciso começar a academia, eu preciso começar a comer melhor, né? Saudável, sei lá. Preciso começar a tomar água o tempo todo. Você
precisa começar a dizer então que eu sou alguém que vai para academia. É uma mudança de identidade e não só do hábito, né? A disciplina gentil que a gente tá falando, ela é uma mudança de identidade para aquilo que você quer, aquilo que você estabeleceu como meta ou como um propósito. E não só do hábito. O hábito é muito importante, lógico, são os hábitos que vão fazer essa mudança, né? Essa construção da identidade que você quer. Mas você começa identificando quem é essa pessoa que você está construindo. Também não é, aquela que eu quero ser. Isso foi uma coisa que mudou bastante a minha perspectiva sobre isso, sobre essa construção com leveza, né? A minha reconstrução com leveza. Porque a partir do momento que você diz, eu quero ser assim, né? That girl. Eu quero ser aquela garota. Ela tá muito distante. Parece que você tem que mudar tudo, você tem que fazer uma revolução, você tem que fazer para chegar lá onde você quer. E essa pessoa, essa nova mulher, por exemplo, que eu quero ser, ela parecia muito distante quando eu tratava assim. Então, o que essa mudança da perspectiva é você colocar quem eu estou me tornando. Porque a gente valoriza o processo, não o resultado só. Porque esse resultado, muitas vezes, você não consegue enxergar, você não consegue ver chegando. Então, você tem que admitir que você já está se tornando. Mudando um pouquinho essa perspectiva, esse jeito, né, de pensar, você começa a agir de acordo. Porque não é segunda eu começo a fazer academia, por exemplo. Não, pode ser amanhã, pode ser hoje. Eu vou fazer academia porque eu estou me tornando a pessoa que vai para academia. Eu sou alguém que escreve, então eu vou hoje sentar e escrever que seja 5 minutos. E a partir disso, você vai percebendo que muda, porque muda a perspectiva. Então, a identidade antes do comportamento, quando você age de acordo com quem você já decidiu ser, então é quem você está se tornando, fica mais fácil de começar. E aí que você percebe que a procrastinação ela não tem tanto a ver com a falta da disciplina ou falta de força de vontade. Não, é uma mudança de comportamento. E que aí você vai decidir a partir disso, quando você definiu, eu quero ser essa pessoa, essa identidade. Então, é quem eu estou me tornando. Quais são os hábitos que eu preciso para fazer com que isso se movimente. Lembra que a gente está sempre aqui falando sobre movimento, que a vida é movimento, certo? Tudo com intenção. Então, eu não vou, por exemplo, exigir de mim coisas além que eu sei que, para começar, eu não vou sair escrevendo 3 horas por dia, passar a manhã inteira escrevendo. Não, eu comecei com 5 minutos. Eu comecei com um parágrafo por manhã. E aí eu percebi que, com o tempo, eu queria continuar. Eu tinha esse tempo disponível, eu queria continuar escrevendo além dos 5 minutos, além do primeiro parágrafo. E aí eu entendia, porque eu sou alguém que escreve. Eu sou uma escritora. Eu estou escrevendo todos os dias. Mas isso porque eu estou construindo essa identidade. Eu sou a escritora. Eu estou construindo a escritora. Então eu fui percebendo pelo hábito dos 5 minutos que ele foi aumentando. Hoje eu escrevo 3 horas por dia. Então, não porque eu cronometro também não. Eu coloco o meu Pomodoro, que eu adoro,
coloco 25 minutos com uma pausa de 10, porque por causa do meu problema no ciático eu preciso também levantar, dar uma alongada, fazer várias coisas, então às vezes eu faço um intervalo até maior, mas eu consigo passar a minha manhã inteira, por exemplo, escrevendo, da hora que eu deixo meu filho na escola até a hora que eu vou buscar ele na escola. E aí depois eu vou pensar nas outras coisas que a gente precisa fazer, além daquilo, né, que eu sou escritora, eu também não posso ficar o dia inteiro escrevendo, infelizmente, né? Adoraria. Mas eu sou escritora, você viu? Eu acabei de falar e eu nem percebi. Eu tinha muita dificuldade de assumir essa, esse comportamento, essa identidade de escritora. Eu não me considerava. E isso é que mudou na minha cabeça a ponto de eu estar dizendo que sou uma escritora sem perceber a mudança que fez dessa perspectiva. Então, o meu convite para você hoje de ação é você identificar uma coisa que você está adiando por esse medo, né? E definir qual é esse medo atrás dela. Por exemplo, medo, no meu caso era muito medo de ser julgada e falhar. E agora você vai pegar essa ação e vai fazer por 5 minutos, como eu fiz, né? Todos os dias por 5 minutos. Tenta ir por uma semana, 7 dias. Não para você terminar nada, mas para começar. Assim como na semana passada a gente já fez isso, mas colocando tudo para fora que tá na sua cabeça, você já esvaziou, você já aprendeu a fazer isso, para não ficar travada pelo excesso de informação, excesso de ideias, excesso de tarefas, né, de coisas na cabeça. Dessa vez você vai pegar uma coisa específica como meta, que você tem como meta, como propósito, e vai identificar o medo por trás dela e fazer tentando se desvencilhar mesmo desse medo, né? E é com essa perspectiva de uma identidade, essa identidade que você busca o que você quer fazer, qual é a meta, você vai ver quais são os seus medos por trás disso, e aí você vai identificar quais são os hábitos que vão de acordo com essa identidade para a construção dela e para a construção dessa meta. Então você vai definir aí, primeiro, quais são o medo principal ou 2 medos, porque no meu caso eram 2, bem específicos. E o que você precisa fazer, então, até 5 hábitos, eu recomendo no máximo 3, mas às vezes, né, dependendo de qual é a sua meta, qual é a sua intenção, é necessário, né, um pouco mais de coisas. Então, por exemplo, para mim, como o meu medo era falhar, e eu vejo muita necessidade da prática da escrita, né, um hábito para a construção da minha identidade como escritora era escrever todos os dias, mesmo que fosse só uma linha, um parágrafo, seja por 5 minutos ou 3 horas, né? Mas começa pequeno. Então, os meus hábitos eram escrever todos os dias, mesmo que fosse pouco, e eu comecei com 5 minutos. A leitura diária, uma leitura principalmente no gênero que eu tô escrevendo, que é fantasia urbana, né? É um romance dentro da fantasia urbana. E então eu lia pelo menos 10 páginas por dia, que acabou virando um capítulo por dia. E eu lia, leio, né, ainda de manhã e de noite. Então, quando eu acordo, né, faz parte da minha rotina matinal e da minha rotina noturna também, para ir dormir. E outro hábito era escrever as páginas matinais, que fazem parte de todo esse processo para criatividade, né? Que é um projeto à parte,
mas que eu inseri na minha rotina. Então eram esses 3 hábitos, né? O escrever diário dentro do meu livro, dentro do que eu queria construir, né? A leitura diária e escrever 3 páginas à mão por dia, colocando para fora todas as minhas ideias, pensamentos, né, como um diário mesmo. Então, são páginas matinais. E o que eu tô sugerindo que você faça é a mesma coisa dentro do que você quer fazer, da sua meta, e estabelecer um. Não é um prazo para estar pronto, mas até quando eu preciso, né, manter esses hábitos, principalmente porque você vai perceber a diferença com mais tempo, né? Eu sempre sugiro aqui as ações para 7 dias, mas nesse caso eu acho que você pode dar mais tempo. Eu comecei a perceber a diferença com 6 meses, né? Fazendo esses hábitos diários, criando uma rotina matinal, uma rotina noturna, assim, que converse com a construção dessa identidade dentro do que já existe na minha vida, que é cuidar do meu filho, que é o meu trabalho com, com a Descalças, que é muito importante para mim, porque desde que eu me aposentei da dança, foi uma necessidade criar uma outra fonte de renda. Então, esses são os hábitos, né? As minhas funções fora dessa meta específica que é da escrita do meu livro. Tenho a faculdade também, que foi uma vontade que eu tive de fazer. Então, tem outras coisas acontecendo, mas você vai escolher uma área, né? Um propósito, uma meta da sua vida do que você quer, né? Aquela coisa de pensar onde eu quero estar daqui 5 anos, sabe? Então, essa reconstrução que a gente está fazendo tem a ver com essa identidade, você assumir a identidade daquilo que você quer construir. Então, no meu caso, é escritora, então, que pode ser para você, como eu falei nos outros exemplos, eu quero ser mais saudável, eu quero ser uma pessoa que vai para academia, eu quero ser. Então, você vai escolher uma dessas coisas, porque tá tudo bem querer ser mais de uma, e, e é essa identidade como um todo que você vai construir a partir dessa ideia. Eu, eu, eu estou no processo, né? Eu quero ser, eu sou essa pessoa. Eu sou escritora. Eu sou uma pessoa que escreve. A partir daí é que eu fui desenvolvendo quando eu entendi quais eram os meus medos, porque o medo de falhar eu só combateria com a prática, então eu preciso escrever todo dia. Esse é o hábito, entende? Então, a partir disso que você vai entender. Primeiro, a identidade. Depois, quais são os medos. E para combater esses medos, quais são os hábitos. É um começo, assim, o começo mesmo dessa construção da identidade, que acaba sendo um antídoto para essa procrastinação. E aí, eu queria que você entendesse a diferença disso que a gente está falando, que é a disciplina gentil versus a disciplina pela punição. Eu chamei de devoção porque, pela minha perspectiva, quando você está fazendo para você mesma e você percebe que, principalmente, né, nós mulheres, na internet eu tenho visto muito, já venho falando isso desde a temporada anterior, o quanto a gente se dedica ao desenvolvimento pessoal, né, a uma evolução, digamos assim, né, estar evoluindo diariamente, e não é para os outros. Eu tenho visto muito, inclusive, suma por 6 meses, né? Ou suma em julho e
seja reconhecível, né? Fique reconhecível. Por quê? Porque você tem que voltar um pouco para dentro, né? Para você mesma. A questão do autoconhecimento é importantíssima, porque você se autorresponsabiliza e dessa forma é que eu entendo a disciplina gentil como devoção. Porque não parte do princípio de que se não fizer vai acontecer alguma coisa ruim, né? A punição. Mas se fizer, é olhar para esse lado. Se fizer, o que vai melhorar para mim? Se eu não fizer, não vai acontecer nada. Esse é o problema. Não acontecer nada na minha vida, não aconteceu o que eu quero. Talvez essa seja a punição, né? Mas não é essa a perspectiva que a gente deve ter nesse sentido do desenvolvimento pessoal. Ah, eu quero ter um glow up. Não é pensando negativo que, eu não consigo, eu não posso, porque eu tenho medo, porque tudo isso é negativo de uma forma que estagna, né? Que você procrastina, que você paralisa, né? Que vai criando esse caos, por exemplo, que você não consegue organizar esse caos. Então, essa perspectiva da construção de uma identidade, que é aquilo que você está sendo, que não é o que você vai. Uma hora você quer chegar, porque a gente nunca chega, não é uma coisa perfeita, incrível, que tá distante, que é inalcançável. Chega a ficar, né, tão distante que você nunca vai ser suficiente. Quando você tem essa perspectiva de que se eu não fizer, amanhã eu tenho que fazer 2 vezes. Aí amanhã eu não consigo porque são 2 vezes, daí eu já, não vou fazer. Aí no outro dia você vai acumulando, né, punições. Então a diferença é que nessa ideia de uma disciplina que é pela punição, você não tá pensando em você mesma. Você não tá fazendo por você mesma. Você tá fazendo para aparecer para alguém, para chegar a um objetivo que você quer que os outros vejam, que tem sempre, né, essa perspectiva alheia, né, fora de você. E a disciplina gentil é que você tem uma compaixão com você, você tem uma gentileza com você, é por você, para você se sentir bem, para você fazer aquilo que você quer. Claro, com certeza vai chegar uma hora que aí você vai perceber, porque isso está acontecendo comigo, é assim, por experiência própria, que eu digo, quando você para de esperar o aplauso, para de esperar que os outros percebam o seu esforço e que tem que ter um esforço, não precisa. É a coisa que eu falei eu preciso escrever, eu vou sair escrever, vou ficar 3 horas escrevendo. Já fiz isso. Fiquei horas escrevendo, achei maravilhoso. Quando eu fui ler, tava horrível. Assim, precisa de muito mais prática, precisa de muito mais fazer uma coisa muito diferente, porque eu quis fazer tudo de uma vez. Eu passei 1 mês sem escrever. Então não funciona. Não é esse o objetivo, fazer muito, vou me esforçar. Isso é parte de uma disciplina que é pela punição, que é para fora, que é para os outros. A disciplina gentil, ela é para você, é no seu limite, é o quanto eu posso fazer hoje, que seja 2 minutos. Não precisa ser muito, não tem que ser um esforço para você achar que vale a pena. Quando você começa na academia e aí você corre 30 minutos na esteira, você faz todos os aparelhos com várias repetições, com um peso exorbitante, no outro dia você não consegue sair da cama, né? A gente não consegue sair da cama, porque é demais. Esse é um exemplo básico, porque é literalmente é um esforço físico, né? Que faz você não conseguir ir no outro dia, né? Continuar, porque você começou muito grande. Então, o começar pequenininho.
E isso é para tudo. O exemplo da academia é o mais básico que eu consigo pensar, porque você consegue entender que vai doer, que você vai estar muito cansada. Por quê? A gente precisa dar para o corpo tempo para se recuperar, né? O descanso tem que ser aos pouquinhos para você chegar em algum lugar. Mas quando você quer mostrar para os outros que você está fazendo, e por isso mesmo eu não sou muito fã de academia, porque chega lá, você mesmo que você não tenha esse pensamento, você vai querer mostrar para as pessoas que você faz, porque fica tenso, né? Fazer com, sei lá, 2 quilos as coisas e fazer pouco, não, né? Mas é o tipo de pensamento que a gente precisa mudar, né? O tipo de perspectiva que a gente tem para ser gentil com a gente mesmo. Então, a ideia da devoção, o porquê dessa palavra que eu uso, quando eu passei a tentar entender isso como uma devoção a mim mesma, aos meus propósitos, né, os meus objetivos para o futuro, essa perspectiva passou a mudar. Então, eu não preciso fazer muito, eu vou fazer aos pouquinhos. E aí você vai percebendo que você mesmo tem vontade de fazer mais. E isso é muito importante, porque cria uma consistência, porque você confia em você mesmo. Quando você estabelece uma meta muito é, irreal, né? E você não alcança, o teu cérebro vai entender que você não é confiável, que você não faz aquilo que você diz que vai fazer, né? Não tem, o teu cérebro não tem essa confiança, essa previsibilidade, a segurança de que você vai crescer aos pouquinhos, que você vai concluir, vai chegar a alguma coisa. E é isso que te faz procrastinar. Então, quando você muda essa perspectiva e pensa, não, é por mim, eu vou fazer, eu vou começar, mesmo que não seja para terminar. Eu não vou terminar de escrever o livro em um dia. Então, eu tenho a história aqui, eu preciso honrar essa ideia, né, e colocar isso no mundo de alguma maneira. Mas isso vai levar tempo. Então, eu preciso construir essa escada. Então é de 5 em 5 minutos que isso foi aumentando e que hoje eu tô perto de terminar de colocar no mundo essa ideia. Porque aos pouquinhos, e eu criei essa confiança em mim mesma, e eu entendi que era essa insegurança que me fazia procrastinar. Era o medo de falhar, porque eu não tinha essa confiança em mim mesma. A devoção, diferente da disciplina por punição, me fez chegar mais longe, porque eu não tenho medo de falhar, o medo de julgarem, o medo de achar que eu não dou conta, que eu não sou suficiente. Então essa ideia é para você ir aos poucos construindo quem você quer ser, mas já sendo, já tendo essa identidade. Eu sou uma pessoa que escreve, eu sou uma pessoa que vai para academia, eu sou uma pessoa que caminha, eu sou uma pessoa que faz o melhor que pode com o que tem e não fica esperando ser perfeito. Então, o mais importante que eu acho que a gente aprende com essa experiência, com essa troca de perspectiva, da disciplina pela devoção, é que a gente não precisa se castigar para realmente mover. O que a gente precisa é se conhecer e saber para onde está indo. Então eu faço porque eu me amo e não porque eu me cobro. Isso é muito importante. A disciplina gentil, né? A devoção, ela é para você e não é para mais ninguém. E não espera aplauso. Então, eu queria agradecer a você pensar comigo. Eu gostaria muito de saber quem conseguir, né? Quem quiser compartilhar aqui essa construção também. Se vocês estão conseguindo fazer,
se conseguiu começar aquilo que você queria, quais são essas coisas que vocês querem começar e que, se por acaso, né, a partir disso que a gente tá compartilhando aqui, isso tá indo pra frente, eu ficaria muito feliz em saber. E vamos continuar compartilhando essa reconstrução, né, da vida aqui com muita compaixão, com muita gentileza, tá? Semana que vem vamos tentar entender como realmente alcançar essas metas. Talvez ainda esse ano. A gente tá em julho, começando aqui o segundo semestre, e parece que passa assim, mas existem algumas formas, né, da gente chegar a determinados objetivos, né, metas, até o seu encontrar o seu propósito, não com algum método bonito, eu não vou te dizer que é um método, não tem, eu acho que fórmulas mágicas para essas coisas, a gente tem que estar disposto a olhar para dentro, né? E eu quero compartilhar com vocês o que funciona para mim e quem sabe funciona para vocês também. Então, até semana que vem. Muito obrigada, lindezas, por estarem comigo, por pensarem comigo e até lá.